ao longo da apresentação, que às vezes acontece isso, né? Então, tema da aula de hoje, morfologia, classes gramaticais, para pensar, problematizar as 10 classes gramaticais que a gente pensa a partir da chamada gramática normativa. O sumário da aula, o roteiro para a aula de hoje é pequeno, mas vocês vão notar a densidade que a gente tem em cada um desses tópicos. A gente vai pensar inicialmente numa introdução às classes gramaticais, depois a gente vai pensar numa divisão dessas classes entre variáveis e invariáveis, e vamos ver cada classe dentro dessa categorização. Tá? A gente não vai conseguir dar conta de estudar na individualidade todas as 10 classes, mas a gente vai pensar uma caracterização geral. Essa é uma aula genérica, é uma aula introdutória de classes, e depois, na sequência, a gente vai, então, estudar algumas classes em especial. Né? Como eu disse para vocês, é o caso do pronome e do verbo. Então, eu quero iniciar pensando no poder que uma palavra tem. Porque as classes gramaticais, elas vão se inclinar para o estudo da palavra. O que é a palavra? Como que a palavra se classifica? Como ela é categorizada? Como ela é pensada? Que categorias as palavras podem encapsular na língua? Que sentidos elas podem ter? Que impactos elas podem ter? Então, Cecília Meirelles, no início do século XX, vai produzir esse poema que traduz muito do que a morfologia é. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Todo o sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota, a liberdade das almas. Ai, com letras se elabora, e dos venenos humanos sois a mais fina retorta, frágil, frágil como vidro, e mais que o aço, poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Então a gente pensa aqui a partir da palavra, a partir do poema de Cecília Meirelles, o como a palavra é categorizada, pensada no nosso cotidiano, como algo simples, né, mas que muitas vezes vai gerar um impacto inimaginável. Ou por outras, ela constrói um momento majestoso que se traduz em simplicidade. E a gente não sabe, quando a palavra nos toca, o quão profundo ela nos toca, quais os efeitos efetivos que ela pode propiciar. E quantas vezes uma mesma palavra foi capaz de, chegando a nós, ou saindo de nós, ser responsável por curar, envenenar, ludibriar, apaixonar, suavizar e tantas outras ações que elas vão propiciar no interlocutor ou nos interlocutores quando de nós só sai ou de nós a nós chega. Então é para isso e por isso que essa aula é pensada, para a gente analisar, problematizar as palavras em torno dessas categorias que a gente chama, via gramática normativa, de classes gramaticais. E a gente tem a primeira categorização, a primeira divisão das classes, que é variáveis e invariáveis.
Qual é a diferença entre essas duas iniciais categorizações? Bom, as variáveis, elas têm a possibilidade de variação. Variação em que perspectiva? Gênero, número. Geralmente vão variar em gênero, número, e no caso do verbo, pode variar em pessoa e na temporalidade e nos modos. Certo? Então, tem essa possibilidade de variação. Por outro lado, as classes invariáveis, elas não sofrem essa variação de gênero, de número, de temporalidade, de pessoa, etc. e tal. Talvez aí surja a primeira pergunta, e aí eu gosto de sempre me posicionar epistemologicamente falando, enquanto docente, enquanto pesquisador, enquanto linguista, e muitos dos meus alunos já me ouviram falar sobre isso. Alguns talvez estejam pensando, ou vão pensar em algum momento, Odair, então, você pode afirmar que isso funciona sempre. Isso sempre é assim que está posto, é assim que funciona, essa é a regra. E nesse momento, talvez, se não foi claro até agora, e se não está claro até agora, eu prefiro dar um posicionamento, me posicionar para que tudo fique claro. Várias vezes eu brinquei nas minhas aulas que a resposta mais inteligente para toda e qualquer pergunta é depende. Porque, na verdade, sempre será isso. Depende. Então, se alguém perguntar, um substantivo ou palavra tal é um substantivo, a resposta mais adequada para essa pergunta será depende. Se alguém perguntar, um substantivo sempre será variável, a resposta mais adequada para essa pergunta será depende. Uma preposição sempre será invariável, a resposta para essa pergunta será depende. Mas depende do quê? É nesse caso aí que a gente está pensando em morfologia e em classes gramaticais. Essa loja de categorização entre variável e invariável é da chamada gramática normativa, certo? Então, nós temos aí um ponto de vista, um olhar direcionado. Saindo desse olhar, nós podemos encontrar outros pontos de vista. Como já falei algumas vezes, a gente pode pensar na gramática descritiva, a gente pode pensar na gramática das construções. Para ainda não citar o funcionalismo, a gramática histórica, etc. e tal. Tantos outros tipos de gramáticas que existem. Então, essa categorização, ela é da gramática normativa. A gente sempre parte da gramática normativa para pensar os nossos assuntos, pela questão de prestígio, que já foi problematizado aqui na aula em introdutória, mas ela não se resume à gramática normativa. A gente está pensando na gramática normativa por essa questão de prestígio e o nosso acesso e nosso direito ao acesso a pensar a gramática normativa, e também um objetivo secundário que alguns e muitos estão estudando para concurso e por isso, precisam partir desse pressuposto da gramática normativa. E aí a gente vai confrontando com outros tipos de gramática para também ligar e cruzar com o cotidiano. Então, a nossa divisão aqui da aula a partir de agora será essa, estudar as classes variáveis e, a posteriori, as classes invariáveis. E aí eu me dei o direito hoje de fazer um recorte com alguns exemplos da internet, com algumas imagens, com algumas fotos, e para a gente pensar alguns elementos de textualidade que virão na sequência, nos próximos slides. Então, o substantivo está ligado ao nome. Tá? Tudo que for nome é substantivo. Então, mesa, cadeira, sala, Pedro, João, Alagoas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasil. Amizade, amor, são nomes, nomeiam seres, coisas, objetos, sentimentos, lugares,
Logo, todas essas palavras podem funcionar como substantivos. Os substantivos, eles têm categorizações também, têm divisões. O substantivo ele pode ser concreto ou abstrato. Isso vocês estudaram lá no ensino fundamental. Será concreto quando for palpável e tiver um perfil semântico de concretude, como é o caso de mesa, cadeira, bolsa. Os exemplos postos no quadro. Pode ser abstrato quando estiver relacionado a sentimentos, como saudade, carinho, saúde, inteligência, profundidade. Simbiose, que foi o caso da minha palavra, que foi posta no ambiente virtual. Pode ser próprio ou comum. Próprio quando se referir a nome de lugares, pessoas, como Brasília, João, Totó, nesse caso é um animal de estimação também pode. Português, nome da língua. Vai ser comum quando se tratar de um objeto, um sentimento, algo que for comum à espécie ou à categorização dada, como é o caso de cachorro, casa, sofá, mesa, cadeira, etc. e tal. Pedra, homem, mulher. Pode ser simples ou composto. Simples quando formado por uma palavra só, como moleque, chuva, flor, por exemplo, e pode ser composto quando for formado por mais de uma palavra. Pé de moleque, guarda-chuva, guarda-sol, couve-flor, por exemplo. Formado por mais de uma palavra. Aqui vale abrir um parênteses para destacar que cada substantivo pode ter 4 classificações. Observem que eu sempre fui dizendo ou, concreto ou abstrato, próprio ou comum, simples ou composto. No mesmo tempo que mesa é concreto, ele pode ser também comum e pode ser simples. No mesmo tempo que saudade é abstrato, ele pode ser comum e pode ser simples. Ao mesmo tempo que guarda-chuva, por exemplo, é composto, é comum e é concreto. Então, cada substantivo pode ter mais de uma classificação. E aí a gente vem pro próximo tipo, para a próxima categorização, que é o substantivo coletivo. Antes que vocês se coçem aí nas cadeiras, se já não se coçaram, a palavra alcateia não tem mais acento, certo? Está ali posto o acento porque a imagem ela é anterior ao acordo ortográfico. Então aí vem os exemplos, né? Alcateia, batalhão, frota. Dos substantivos coletivos mais simples, como é o exemplo de peixes, cardume, enxame de abelhas, a gente tem aqueles mais complexos, que é o caso, por exemplo, de escravos, senzala, que aí é um processo metonímico, a gente tem aí um processo que é semântico, a gente tem ainda nesse processo, por exemplo, borboletas, que o coletivo é panapaná ou boana. Então, pode ser mais simples, pertencente ao cotidiano, ou pertencente a uma ordem terminológica. Exemplo, eu estava uma vez no supermercado, na seção de hortifruti, e escolhendo algumas coisas, quando eu ouvi o rapaz que trabalhava na hortifruti negociar com um dos fornecedores. E ele disse assim, eu quero uma grosa de laranjas. E aí, na hora, como linguista, eu parei e olhei e fiquei observando a conversa, as tratativas. Por quê? Porque grosa não é comum ao nosso cotidiano, não nos é comum, não nos é corriqueiro. A gente não usa com frequência grosa, a gente usaria 144 unidades. Para quem não sabe, uma grosa equivale a 12 dúzias. Quando a gente usa ou pensa em usar a estrutura 12 dúzias, a gente, de acordo com a gramática normativa, deveria usar uma grosa. Tá? E aí a gente tem uma ambientação terminológica, porque é dentro de um contexto específico que vai ser mais ou menos usado, certo? Então, aqui a gente tem a classificação do substantivo.
Partimos agora para o gênero do substantivo. O substantivo ele pode ser flexionado, e uma das flexões possíveis do substantivo é a flexão de gênero. Vimos na aula de estrutura e formação das palavras que a formação de gênero das palavras, como elemento mórfico, é formada a partir da presença e da ausência do A, onde o A no final das palavras marcaria o feminino e a ausência do A marcaria o masculino, certo? Isso quando as duas palavras pertencerem ao mesmo radical. Então, a gente tem essa dicotomia masculino e feminino. Também sabemos e também pensamos na aula de estrutura e formação das palavras que nem sempre as palavras elas podem e vão ser categorizadas no gênero pela desinência, por essa marca, por esse elemento mórfico. Algumas, e boa parte, e todas as palavras da língua, podem ser marcadas no seu gênero pelo contexto onde são aplicadas. Né? E quando a gente pensa em contexto, a gente pensa basicamente na estrutura sintática do período da oração em que a palavra está inserida, e a gente pensa nos determinantes, naquilo que determina a palavra. Então, para quem não estudou, para quem não lembra, os determinantes da língua, artigo, adjetivo, pronome, numeral, funcionam como determinantes, certo? Esse tópico de determinantes, ele será visto com pormenores lá nas aulas de sintaxe. O contexto, então, ele vai auxiliar a gente pensar a questão de gênero. E aí a gente tem algumas outras diferenciações, para além da dicotomia masculino e feminino. A gente tem, por exemplo, o substantivo epiceno, que geralmente nomeiam bichos e fazem o masculino e o feminino com a alternância da palavra macho e fêmea. É o caso de cobra macho, cobra fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea. Certo? Sobrecomuns, que vão nomear pessoas, mas que geralmente a palavra ela vai ser única tanto para o masculino quanto para o feminino. É o caso de palavras como criança, testemunha, vítima, cônjuge, gênio, ídolo e indivíduo, que, independentemente do artigo, do contexto, dos determinantes, funcionarão de uma forma a não variarem para essa formação de gênero. Tá? Teria um gênero só, podemos assim dizer. O substantivo comum de dois gêneros, ele vai ser indicado o masculino e o feminino pela presença do artigo. É o artigo que determina o colega, a colega, o doente, a doente, o artista, a artista. Então, é o artigo que determinará a ocorrência de comum de dois gêneros. Há ainda uma problematização a ser pensada, mas eu volto para essa problematização, eu vou para a próxima flexão, e depois eu gostaria de voltar para a gente pensar mais uma questãozinha aqui na formação de gênero. E a gente eu encontrei na internet esse esquema muito legal, muito bacana, para a gente pensar na formação de plural de palavras simples. Então, vocês podem perceber aí que as palavras terminadas em M, os substantivos terminados em M, podem formar o plural com a substituição de M por N e o acréscimo de S, é o caso de álbum, álbuns, item, itens, jovem, jovens. Né? Ou apenas pelo acréscimo de S. Aquelas palavras que terminarem em R, S, Z podem acrescentar, podem sofrer o acréscimo de es. É o caso de repórter, repórteres. Amor, amores. Freguês, fregueses. Certo?
O zinho do português, ele vai sofrer uma dupla formação de plural. A gente tem que elevar a palavra primitiva para o plural e o zinho para o plural. Junta as duas partes e tira o S que vai ficar no meio da palavra. Então, pão no plural é pães, zinho no plural é zinhos. Então, o plural de pãozinho é pãe, tirando o S, zinhos. Mulherzinha, ali no plural, vai ficar mulherezinhas. Alemãozinho, alemãezinhos, certo? Barzinho no plural, então fica barezinhos, por exemplo. Do outro lado, a gente tem, então, o caso, as ocorrências das vogais, aí talvez um pouquinho mais complicadas e um pouquinho mais difíceis no cotidiano. Talvez as terminações lá do ditongo não sejam tão difíceis, mas o ão, ães, eles geram dificuldade. O ão, ões, ão, ães, ãos geram dificuldade nessa ocorrência. O ao, o a com o a, a, e, o com l vão também gerar um pouquinho de dificuldade na língua. E aí a minha dica de linguista, de professor de português é assim, vocês não precisam saber, vocês não precisam dominar, e a primeira coisa que eu disse para vocês lá no primeiro dia, e repeti algumas vezes, é que ninguém sabe tudo, e talvez eu seja a pessoa que menos sabe de gramática. E ninguém tem essa obrigatoriedade de decorar, memorizar, tá? Quem está estudando para concurso pode estudar como essa questão do plural, principalmente do ão, que às vezes costuma cair com muita frequência. Exercício. Pega a banca que está fazendo o concurso, baixa as provas anteriores e geralmente as bancas elas vão seguir o mesmo raciocínio. Às vezes repetem até a mesma palavra, quando pedem a formação do plural. Foi o caso de algumas bancas que eu já percebi, por exemplo, o plural de cidadão. Eu já percebi em várias provas a repetição de uma mesma solicitação. O plural de cidadão e estavam, então, lá as alternativas. Então, vocês não precisam memorizar todas essas regras. Pela prática, pelos exercícios e pela finalidade que vocês querem no curso, vocês vão, então, direcionando esses estudos. Algumas palavras, elas ainda serão invariáveis. É o caso das terminações com X, como está ali, tórax, o tórax, os tórax. Algumas terminações com S, como tênis, por exemplo, o tênis, os tênis, o lápis, os lápis, e algumas outras que ficarão ou serão só usadas no plural, como é o caso da palavra costas, férias, núpcias, óculos, etc. e tal, tá? É importante destacar aqui um item, e aí eu vou voltar para pontuar no gênero o que eu deixei pendente. Aqui a gente nós estamos tratando de uma flexão básica, de uma flexão simples, de situações simples, de situações nada complexas. Existem outros tantos fenômenos que vão atravessar essa formação, essa flexão do substantivo, e que por questões de tempo e de espaço a gente não consegue dar conta. E aí eu vou dar um exemplo para vocês e talvez vocês consigam perceber a densidade. A gente tem na formação de plural na chamada metafonia, plural metafônico. Então, se eu perguntar, por exemplo, plural de ovo. Plural de ovo é ovos. Além do acréscimo do S, desse marcador de plural, eu tenho a alternância fonológica do O, da vogal O,
fechada, para O, aberta. E a gente chama esse processo de plural metafônico. Já vi em algumas provas de concurso, inclusive, cair, né? Qual das palavras abaixo ou qual das frases abaixo tem uma palavra que pode sofrer, quando posta para o plural, sofre o processo de metafonia ou de plural metafônico. Né? Então, é sempre quando há essa alternância de O para O. Né? Porto, portos, jogo, jogos, imposto, impostos. E essa metafonia, ela pode ser gerada no gênero também. E a gente volta para a flexão de gênero para pensar o feminino e masculino. Porque qual é como que se dá a flexão de avô? Avó. E a gente tem aí a alternância de gênero pela troca do O fechado pelo O aberto. Então, a gente tem aí um processo fônico, um processo fonético e fonológico. E aí a gente percebe que tudo é um efeito cascata, que uma categoria gramatical está ligada à outra, e se a gente sabe uma, vai ficar mais fácil saber outra, e se a gente não sabe nada, às vezes fica difícil, tudo se torna difícil. Mas a gente precisa estudar bastante. Todos precisamos. E eu estou me incluindo nesse contingente. Tá certo? Então, aqui a gente tem a formação do plural dos substantivos de uma forma mais simplificada, mais facilitada. Vocês podem, depois, num estudo mais aprofundado da gramática, pensar em outros níveis de complexidade. E eu venho, então, para o adjetivo. E, ao vir para o adjetivo, e o adjetivo, ele nos é, muitas vezes, fácil, nos é tido como simples, e eu proponho uma problematização aqui do adjetivo. Porque o adjetivo, ele é, na gramática normativa, definido como as palavras, pode ser definido como as palavras que representam uma característica, que caracterizam os nomes, que dão característica. Assim, lá na gramática normativa, a gente vai encontrar bonito, feio, alto, baixo, azul, magro, inteligente, perspicaz, por exemplo, como adjetivos. Todas essas palavras, elas, se a gente for no dicionário, a gente vai encontrar lá a categorização como adjetivos. Agora, quando o Vando nos diz, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Será que luz é substantivo? Será que raio é substantivo? Será que estrela, luar, manhã de sol, iaiá, ioiô é substantivo? São substantivos? Ou iaiá e ioiô podem ser vistos como interjeições, que a gente já vai ver. Aí a gente começa a problematizar e começa a pensar na função semântica da língua e na função semântica das palavras. E a gente está pensando na gramática das construções. Porque uma palavra, ela nunca funciona por si só, ela não funciona sozinha. Ela tem uma função e uma função semântica. Então, quando a gente diz luz, raio, estrela, luar, manhã de sol, iaiá, ioiô, nós temos adjetivos, nós temos funções adjetivas, porque temos caracterizações. Se o adjetivo é característica, todas essas palavras, elas se caracterizam, podem se caracterizar como adjetivos. Dentro do escopo do adjetivo, eu trouxe para vocês aqui a problematização dessa professora. Eu deveria ter apagado a foto dela, agora que eu vi que eu cometi uma gafe, né? Tudo bem. Vou falar mal da professora Patrícia abertamente. Ela vai fazer, se vocês colocarem na internet adjetivo, vocês vão encontrar facilmente essa divisão aí. Que o adjetivo ele pode ser comparativo, positivo, normal, superlativo, relativo, absoluto, de igualdade, de superioridade,
Quanto à estrutura gramatical e quanto a uma categorização simplista, uma tentativa de categorização simplista da gramática normativa, a gente vai encontrar exatamente isso. Exatamente essa funcionalidade, essa categorização. Né? Entretanto, eu saliento que a gente não tem via semântica essa categorização, porque uma comparação nem sempre é uma comparação. Uma superlatividade nem sempre é uma superlatividade. Uma positividade nem sempre é uma positividade, ou normal. Ou ainda, a gente pode ter uma outra construção que represente superlatividade, que não a formação do superlativo, nem na forma absoluta e nem na forma relativa. Tá? Então, caem por terras essas divisões da gramática normativa. E aí eu vou dar só um exemplo para mostrar o porquê que, na verdade, isso pode muitas vezes se tornar obsoleto. Quando a gente diz, João é tão alto quanto José. A gente está dizendo o quê? Isso é igualdade? Não, não é igualdade. Quando a gente diz que João é tão alto quanto José, a gente está dizendo que um dos dois é mais alto. João é mais alto do que José. É superioridade? Pode até ser, mas não sempre. Tá? Aí talvez o exemplo, ou esse exemplo fique um pouco complicado de entender o que eu estou querendo dizer. Mas eu vou dar outro exemplo que todos vocês vão conseguir entender. Né? Por condições de produção e por condições de discursividade, por produções discursivas e ideológicas. Acho que todo mundo aqui conhece, se não conhece alguém cristão. E aí pensem na seguinte frase. Pedro Pedro foi tão perfeito quanto Jesus. Essa frase ela é plenamente possível numa estrutura linguística, numa estrutura gramatical e numa estrutura discursiva. Dizer que Pedro foi tão justo, tão bom, tão perfeito quanto Jesus. Tá? Agora, o inverso se torna uma improbidade discursiva, dizer Jesus foi tão bondoso quanto Pedro. Por quê? Porque na escala Jesus e Pedro, Jesus é maior e Pedro está numa categoria subalterna. Tá? Então a gente tem um imaginário ideológico que vai ser mobilizado quando a gente fala. E essas categorias, igualdade, superioridade, inferioridade, relatividade, normalidade e o absoluto, são categorias que nem sempre funcionam como são postas pela gramática. Tá? Um outro exemplo, peguem em qualquer marca. Vocês podem selecionar qualquer marca e vão comparar numa tratativa de igualdade. Não vai funcionar. Se vocês disserem Pepsi é tão bom quanto Coca-Cola, significa que é igual? Quem é a melhor? Ou eu posso dizer o contrário, eu posso dizer que a Coca-Cola é tão boa quanto a Pepsi? Posso dizer que, por exemplo, a marca IP, a marca de sabão em pó IP, é tão boa quanto a marca Omo. Mas eu posso dizer o contrário? Dizer que a marca Omo é tão boa quanto a marca IP? E assim, ad infinito. A gente tem categorias discursivas, e a partir dessas categorias discursivas, a gente mobiliza todo um imaginário, e esse imaginário está a serviço da semanticidade das construções. E por isso que às vezes a gente vai ler gramática, vai estudar gramática, e vai ficar muitas vezes sem entender, ou achar que aquilo não está funcionando, porque na verdade não somos nós que estamos errados, mas é a forma de a gramática ver as coisas que podem funcionar de uma forma diferente. Tá certo? Problematizado, então, essa questão dos graus, certo? Relativizem, então, essa questão, e principalmente a questão dos graus. A gente vem para as locuções adjetivas. O que é uma locução? O que é uma locução, na verdade, né? Um passo de cada vez.
Uma locução é um grupo de palavras, é mais de uma palavra. Uma locução adjetiva é um grupo de palavras que tem a função de um adjetivo, né, que serve como função adjetival. Então, por exemplo, um exame de boca é um exame bucal. A gente consegue, inclusive, trocar o de boca por um adjetivo, que é bucal. Né? Um exame de cabeça, um exame cefálico. Né? Algo feito de calor é algo térmico. De chuva de coração, de costas, de dedo, estômago, fígado, né, hepático, gelo glacial, guerra bélico, lago lacustre, de mãe, moeda monetário, sem cheiro, sem movimento, sem sabor, de espaço. Então, todas essas construções, elas vão geralmente formar locuções adjetivas, porque podem ser intercambiáveis por um adjetivo. Tem um adjetivo correspondente, exercem a função de um adjetivo. Então, a gente vai pensar agora nos compostos. A gente viu o adjetivo, viu o substantivo, e a gente vai ver como que funciona o plural dos compostos, de palavras compostas no português. Quando a gente tem um substantivo mais um adjetivo, mais um substantivo, os dois vão para o plural. Couve é substantivo, flor é substantivo. Os dois vão para o plural. Couves, flores. Quando a gente tem um substantivo mais um adjetivo, os dois também vão para o plural. Amor é um substantivo, perfeito é um adjetivo, amores perfeitos. Os dois vão para o plural. Quando a gente tem um numeral mais um substantivo, os dois também vão para o plural. Quarta-feira, nós temos o numeral mais o substantivo, quartas-feiras. Quando a gente tem um verbo mais o substantivo, somente o segundo, ou seja, somente o substantivo vai para o plural. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Guarda-louça, guarda-louças. Guarda-sol, guarda-sóis. Lembrando aqui e colocando um detalhe, que a palavra guarda é uma palavra polissêmica, ou talvez mais polissêmica que as outras, porque a polissemia é onipresente. E a gente tem o guarda, a pessoa física, por exemplo, guarda de trânsito, e a gente já vai ver como que vai ficar essa flexão aí de guarda de trânsito, e o guarda de verbo, de guardar, como é o caso de guarda-chuva, guarda-sol, guarda-louça, guarda-roupa, guarda-livro, etc. e tal. Tá? Isso, no caso do verbo, somente o segundo vai. No caso de guarda ser um substantivo, ele flexiona, vai para o plural. Exemplo, guarda noturno. Eu já vi um exemplo. Guardas noturnos, porque aí a gente tem um substantivo mais um adjetivo. E aí a gente se depara com o caso do guarda de trânsito. Quando a gente tem um elemento preposicionado no meio das duas palavras, a gente tem exatamente essa configuração. Somente a primeira vai para o plural. Chapéus de sol, pães de ló, mulas sem cabeça, pores de sol e guardas de trânsito. Quando o segundo elemento vai dar uma ideia de semelhança, ou vai restringir o primeiro elemento, a gente tem a flexão só do primeiro. Navios, escola. Salários, família. Peixes, boi. Bananas, maçã. Então, a gente tem o segundo elemento restringindo o primeiro, logo, somente o primeiro vai para o plural. Quando nós temos um conjunto de adjetivos. Então, por exemplo, no primeiro segmento, médico, cirúrgico. São dois adjetivos. Então, quando a gente tem esse conjunto de adjetivos, somente flexiona o último. Então, vai ficar médico, cirúrgicos. Sociopolítico, econômicos. E aí vale a regra também para a formação de feminino no caso do adjetivo. Olhem lá embaixo a observação. Obras, sociopolítico, tudo no masculino singular ou na forma neutra singular, econômicas. Somente o último adjetivo, quando todos eles forem adjetivos dentro de uma formação composta, somente o último vai para o plural, ou para o feminino, ou para a flexão que for.
Então, salas médico-cirúrgicas. Somente o último elemento concorda com o substantivo. E aí a gente finaliza os compostos. A gente finaliza aqui a questão da flexão dos compostos. E a gente vai, a partir de agora, dar uma acelerada e a cada novo slide a gente vai ver de uma forma muito breve e sucinta uma categoria de classe, uma outra classe. Nós vimos o substantivo, vimos o adjetivo de uma forma com alguns detalhes. A gente vai agora, de uma forma mais sistêmica, mais genérica, ver as demais classes, variáveis, para fechar o conjunto das 6, e depois as invariáveis, as 4. E aí, nas próximas aulas, nas aulas extras, eu vou encaixar, então, algumas ideias, algumas informações com pormenores de algumas classes, de algumas dessas classes. No artigo, qual é a função do artigo dentro da língua, dentro da gramática? Nós temos duas principais funções do artigo. A primeira função do artigo é determinar. O artigo ele funciona como um determinante da língua. Quando a gente diz que lápis não é masculino, não é singular nem plural, é o artigo que vai determinar se é singular, se é plural. O lápis, os lápis. Se é masculino ou se é feminino. O colega, a colega. O dentista, a dentista. Dessa mesma forma, vai funcionar dentro de uma perspectiva textual. Sempre o artigo vai determinar gênero, dentro de uma ordem de textualidade. Qual é a segunda função do artigo? É uma função semântica. O artigo indefinido e o artigo e a ausência de artigo na frente de um substantivo vai determinar um sentido genérico, um sentido amplo, um sentido vago. Vago não, mais vasto, mais amplo. E o artigo definido, ele determina um artigo, um sentido restrito, um sentido mais próximo do único. Observem, então, a tirinha da Mafalda. Quando ela diz: hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Claro, responde ele. Ela continua: vou te apresentar meus amigos. E ele pensa: o quê? Ela tem amigos? Ainda, pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. E lá no último quadrinho, ele então se altera e diz: você é igual às outras. Aqui a gente pode pensar em algumas questões. Primeiro, no terceiro quadrinho, o uso do e do o. Então, o amigo, marcando o sentido restrito, um amigo, marcando o sentido genérico. E a gente consegue perceber pelo contexto da tirinha muito bem a aplicação desses dois sentidos. Lá no último quadrinho, a gente tem a crase na frente de outras. E aí eu vou tentar deixar lá para a última aula essa problematização de crase, porque a gente tem aí cristalizado na memória que vai crase ou não vai? E a resposta deveria ser sempre sim ou não. Quando alguém me pergunta, Odair, essa crase está certa, vai crase aqui, eu sempre gosto de responder de uma forma inteligente. Já ensinei na aula de hoje como dar respostas inteligentes para qualquer pergunta. E a resposta é: depende. Então, até aquela crase ali que está na frente de outras, ela é relativizada. Pode ser relativizada sob vias semânticas, sob via da gramática das construções. Porque se for uma outra em específico, a gente pode ter a presença da crase, mas se não for, não há necessidade. Há problematização para a aula de crase, certo?
Quem tiver muita curiosidade, depois pode me perguntar. Mas eu acredito que não vá surgir tantas curiosidades assim. Vocês não são tão curiosos. Eu acho que vocês se aguentam até a aula de crase. Então, o artigo tem essas duas funções gramaticais. Qual é a função do numeral? Representar é a palavra que representa a quantidade. Então, a gente tem aí, por exemplo, os ingredientes de um bolo de milho, certo? E no bolo de milho vão 3 ovos, uma xícara de leite, uma de óleo, meia de açúcar, flocos de milho, uma lata de milho, fermento, certo? E aí depois vem o modo de preparo desse bolo de milho. Então a gente percebe que a gente tem aí números, mas que representam palavras, ou que podem ser representados por palavras, né? O 3, o 1, que são numerais cardinais, a gente tem ali um meio, que representa uma fração, que é fracionário, a gente pode ainda ter o numeral multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo, e o numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? O numeral, ele flexiona, vai flexionar de acordo com o substantivo a que se refere, e a gente vai dar uma atenção um pouquinho maior ao numeral quando estudarmos a concordância nominal. Na aula de concordância nominal que a gente vai dar ênfase ao numeral. O pronome terá uma aula especial dedicada ao pronome. Eu trouxe aqui um gênero textual carta para mostrar alguns pronomes e como o pronome funciona dentro de uma categorização gramatical. Pronome é a palavra que funciona geralmente como referente textual. A gente usa o pronome para substituir ou para acompanhar um substantivo. Então, por exemplo, na carta a gente tem como vai você? Esse você se refere a alguém. É um referente textual, há uma referência, aí, claro, que é uma referência fora, ou que pode estar fora do texto, né? Nesse caso, vai retomar a amiga, vai retomar Sami, mas poderia estar fora do texto também, certo? Depois a gente tem ainda tudo, tem a palavra que exerce inúmeras funções na língua, dentre elas a função de pronome. E lá embaixo a gente tem o me escreva logo, pois sinto falta dos amigos, que está numa construção informal, bem pertencente aí ao gênero carta, com esse pronome pessoal oblíquo iniciando aí, né? Sendo que a gramática normativa prega que deveria ser a posterior ao verbo, né? Escreva-me. Então, a gente tem aí o registro da gramática descritiva e, muitas vezes, a marca da informalidade que é própria e inerente de alguns gêneros, como é o caso do gênero carta. Tá? Então, o pronome vai dar tem essa função de referenciar, né, o você, o me, os queus, o tudo, vão referenciar textualmente elementos que estão dentro ou fora do texto, e o pronome tem essa função, certo? Na classificação do pronome, a gente tem aí uma infinidade. Eu poderia colocar, mas eu posso até, se vocês quiserem, depois passar para vocês. A gente tem, então, o pronome pessoal, que é dividido em 3. A gente tem o pessoal reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, com a função de sujeito da oração. A gente tem o oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nós, conosco, vos, convosco, o, a, os, as, eles, que tem uma função, geralmente, de objeto, função sintática de objeto na oração. A gente tem o pronome de tratamento, que geralmente marca níveis hierárquicos e de formalidade. Senhor, senhora, você, vossa senhoria, vossa santidade, vossa majestade, são pronomes de tratamento. A gente tem
O pronome possessivo, indicando posse, meu, minha, teu, tua, nosso, nossa, vossa, vossa, dele, dela. A gente tem pronomes relativos, cujo, quem, onde, qual. A gente tem pronome indefinido, tudo, nada, alguém, ninguém. A gente tem pronome interrogativo, quem, qual, quando, que. A gente tem, então, várias classificações de pronome, e na aula de pronome a gente abre pensando essas classificações, e depois a gente parte para os usos desses pronomes e como e quando a gente vai usar qual pronome, em que contexto. Próxima classe gramatical, esse fiz esse slide pensando em alguns amigos, certo? Acho que eles vão se identificar de uma forma direta ou indireta. Tá? É Coca-Cola até dizer cheddar. E aí a gente tem uma cacofonia, tem a questão da fonética e da fonologia, com implicações morfológicas, e depois tá, a gente vai ter essa ressonância na semântica. Então, o cheddar aí com uma função de verbo, dando a partir até de uma fraseologia, né? Que a gente tem aí até dizer chega, que seria a substituição no ditado, na fraseologia, do verbo pela palavra cheddar. Então, a gente tem aí uma função de um verbo que é a serviço da semântica, que é mais a serviço da semântica, que se inclina e se estuda mais dentro da gramática das construções do que da gramática das construções e da descritiva, do que da própria gramática normativa. Na aula de verbo, então, verbo é a palavra que vai expressar uma ação, e na aula de verbos a gente entra em pormenores dentro dessa classe. Partindo, então, para as classes invariáveis, que são aquelas que não flexionam, ou geralmente não flexionam, a gente tem a preposição, que vai ligar elementos, palavras, dentro de uma estrutura sentencial, dentro de uma oração, dentro de um período. Para, em, com, de, a, ante, perante, traz, frente, são preposições. A gente tem, então, uma charge, um texto do gênero charge, e no contexto da pandemia, a gente teve essa publicação, né? E agora vamos para mais um relatório de mais o, a gente tem uma combinação aí de uma preposição com um artigo, crescimento da, de mais a, novamente uma preposição mais um artigo, Covid-19 no Brasil e no mundo. Aí nós temos o no, que é a função, a fusão do de, do em mais o, certo? Puxa, esses jornais da TV estão cada vez mais pesados mesmo. Então, a gente tem aí o gênero charge e algumas preposições que estão ligando palavras, uma palavra a outra dentro de uma estrutura. Tá? A gente vai ver a preposição também de uma forma um pouco mais detalhada na aula de regência e na aula de crase. A conjunção, ela funciona, tem a função de ligar orações, tem uma função mais relacionada com a sintaxe, mais voltada para a sintaxe da língua. Então, a gente tem, por exemplo, esse trecho de um noticiário que eu recortei essa semana, onde a gente tem o que com uma função de elo entre duas orações, logo a gente percebe uma função de conjunção. No segundo parágrafo, no finalzinho do segundo parágrafo, a gente tem a palavra segundo contabilizou o conselho, como uma conjunção, ligando
a oração principal, a oração subordinada, e aí essa aula, esse tema, ele é explorado lá na aula de orações coordenadas e subordinadas, na sintaxe complexa, e a gente vai depois perceber, né, que esse segundo contabilizou o conselho, esse segundo, ele está aí porque é uma conjunção subordinada adverbial conformativa, introduz uma oração subordinada subordinada adverbial conformativa, e essa vírgula, ela também está ali por essa razão. Então, a gente percebe que um elemento traz uma série de informações gramaticais que estão para além daquele próprio elemento. Então, uma classe, uma palavra, ela nunca funciona sozinha, ela sempre funciona na relação contextual, na relação de textualização. Então, as conjunções, elas ligarão orações. A aula de sintaxe, repito, a gente vê nos pormenores. O advérbio, ele tem uma função, então, de modificador, e vai sempre apresentar uma ideia ou uma nova ideia ao verbo, ao advérbio ou ao adjetivo, e aí eu trouxe o gênero meme para a gente perceber alguns exemplos. Primeiro, lá em cima, o tamanho do papel de trouxa que eu fiz esse ano. E aí, a gente tem o esse ano como um advérbio de tempo. No debaixo, a gente tem o Renan Freitas dizendo: Deus explicando por que decidiu tacar fogo em Sodoma e Gomorra. Então, a gente tem aí Sodoma e Gomorra, advérbios de lugar. Aqui é uma zona. O aqui, advérbio de lugar também. E a gente percebe lá nas ferramentas, curtir, responder, tem o agora mesmo, que é um marcador de tempo, logo um advérbio de tempo. Do ladinho ali a gente tem Eva, que é a representação de Chiquinha, que está representada pela Chiquinha, toda feliz dançando. E na frase a gente tem Eva indo comer a maçã depois de Deus ter dito para ela não comer. E aí a gente tem uma série de ocorrências. Tem lá um verbo que está introduzindo uma ação com uma ideia de continuidade, e a gente tem no finalzinho ali para ela não comer, que dá uma ideia de finalidade. Logo, é um advérbio de finalidade. Na verdade, é bem mais do que um advérbio, tá? É uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida do infinitivo. Tópico para a aula de orações. Tópico para mais tarde. Para dizer também que o advérbio, ele também está relacionado com papéis sintáticos, além de papéis semânticos. E aí, para finalizar lá em cima, e talvez a mais difícil de todas, de a gente captar, é o chorando por um, indo encontrar outro. A gente consegue pensar em categorias gramaticáveis ou gramaticalizáveis, como advérbio, esse chorando por um e indo encontrar outro, só pelo contexto, pelas figuras ali, e pensando que a gente está tratando de um momento amoroso, de um momento, né, talvez pseudo-amoroso, e o chorando por um e indo encontrar outro, por si só, vão configurar advérbios, né, advérbios de tempo, vai marcar uma temporalidade. Tempo de chorar por um, tempo de ir encontrar outro. Tá? E quem já foi meu aluno, ou quem já estudou letras, já deve ter sacado aí que da mesma forma que para ela não comer é uma oração subordinada adverbial, chorando por um e indo encontrar outro também, né? Elas, chorando por um e indo encontrar o outro, se configuram como orações subordinadas adverbiais temporais reduzidas do gerúndio, certo? Então, a gente tem aí novamente a questão da sintaxe. Então, a gente percebe que classe gramatical não é isolada, não funciona isolada, e que a gente não pode pensar
que classe gramatical sempre é uma coisa só e sempre tem um funcionamento. A gente tem que pensar que as categorias gramaticais, elas são transitórias, mutáveis e sempre estão a serviço da semântica. E a classe ainda invariável é a interjeição que expressa sentimentos, né? Como psil, tomara, ó, a, viva, oba, pu, upa, firme, ufa, show, fora, opa, quem me dera. Então, a gente tem aí expressões que funcionam funcionam num designativo de sentimentos. Né? Nós temos as interjeições, certo? E a gente finaliza, então, essas são as 10 classes gramaticais, essas são as 10 classes de palavras, essas classes, elas, como eu disse lá no início, elas não funcionam de uma forma isolada, não funcionam de uma forma única, elas podem ser pensadas dentro de um papel totalmente ou altamente versátil. E todas essas abordagens que eu trouxe para vocês, pontuei vocês, elas estão baseadas nessas 3 gramáticas, e aí a gente pensa a normativa, o funcionalismo e a descritiva, tá? A gramática das construções, ela não entra ainda aí nas referências, porque nós não temos ainda no Brasil uma gramática das construções. Os semanticistas ainda estão nos devendo, os linguistas das ciências cognitivas ainda estão nos devendo a gramática das construções do português brasileiro. Então, essa é a aula de introdução a classes gramaticais, e eu espero que todos tenham feito um excelente proveito